bom dia àqueles que eu ainda não cumprimentei. Alguns aí a gente já... Isso é maravilhoso. Apocalipse 14, de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse texto, antes aqui, a gente já falou aqui em algumas vezes, em algumas outras vezes, a gente já falou sobre o fogo não se apagar no altar, que nós somos responsáveis para fazer no altar todo dia. Colocar lenha no altar é o sacerdote que tem que colocar, mas para isso ele quer ver fogo, ele tem que tirar as cinzas. A gente já falou sobre isso aqui. A gente já falou sobre entrar num ambiente de glória. Todas as vezes que nós estivermos diante do Senhor, essa nuvem de glória vem, essa nuvem de glória nos tome, essa nuvem de glória nos envolva. A gente já falou sobre não viver, mas não pensar, mas viver para a eternidade. As nossas atitudes sejam pensar em eternidade, o nosso coração esteja linkado, jogado, oferecido para a eternidade. A gente já falou também que diante de Jesus nós não podemos perder oportunidades. Sempre que nós estivermos diante dele, a gente se renda a ele, a gente se entregue a ele. A gente já falou em outra oportunidade também em viver um evangelho não só de palavras, mas um evangelho de poder, e a gente falou isso hoje lá na sala da escola bíblica. A gente já falou aí 2 semanas atrás no Café com Deus, a gente falou sobre justamente não se distrair. A gente falou em a gente não deixar roubar o nosso destino, o destino em Deus, o que Ele tem para nós, o que Ele nos prometeu, o que Ele se ofereceu em nosso favor. E esse texto de Apocalipse 14, de 1 a 7, diz assim: E olhei e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que sua testa tinha escrito o nome dele e o do pai dele. E ouvi uma voz dos céus, como a voz de muitas águas, glória a Deus, e com a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam com um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que se seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto vai nos trazer justamente a revelação, ele traz do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como aqueles discípulos, quando chegaram ali em João Batista disse: aquele é o Cordeiro, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós temos que apontar para Ele, a nossa vida tem que desejar Ele, nós queremos, o nosso coração tem que arder cada dia mais por Ele. Aquele que é santo, que é poderoso, que nos comprou com o preço de morte, morte de cruz. Ele se entregou naquela cruz por nós. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse que é o único capaz de abrir os selos do livro da vida. Ele é o único. Ele é o santo, Ele é o eterno, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo louvor. Aqui João vê na ilha de Patmos ali, quando ele se prostra, e essa visão
que Deus dá a ele, João vê o rei, João vê o seu trono branco e os remanescentes. Há remanescentes naquele grande dia, porque aqui é uma visão que Deus está vendo, mas é porque hoje há remanescentes, aqueles que não se dobram, aqueles que não se curvam, aqueles que não se entregam aos prazeres desta vida, mas aqueles que levam a vida em santidade a Deus, santidade ao Senhor. Para eles, tem que ser a razão do nosso viver. Esse é que seguimos, mas para seguirmos temos que tomar a nossa cruz. Ele disse: aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. E todos nós temos que pegar a nossa cruz para seguir o nosso Senhor, para estarmos com Ele, e cremos que vai haver aquele grande dia. Cremos que vai ter aquele grande dia, nós acreditamos, desejamos e queremos isso, aquele encontro naquele grande dia com o nosso Senhor. E é por isso que estamos aqui, porque aquele cordeiro, ele se entregou. Há 3 semanas, durante 3 semanas, 3 domingos, nós fomos instigados aqui, né? O pastor trouxe sobre a história de Esther. Para os nossos dias, nós fomos instigados, né, a pensar que diante do rei não podemos perder tempo, diante do rei é a vez que nós temos. Foi colocado isso, porque assim como Esther foi levada escrava, como o pastor nos pregou. Esther foi levada escrava, mas Esther era adotada. Levada escrava, mas ela escolheu o quê? Santidade. Ela escolheu o quê? Consagração. Ela escolheu o quê? Intercessão. E quando nós escolhemos uma vida em santidade, uma vida em consagração e uma vida em intercessão, nós vemos o mover, o agir de Deus. E assim como Esther, não é diferente da minha história, da sua história. Nós não éramos filhos. Nós fomos adotados, nós fomos colocados por adoção, pela entrega do nosso Senhor naquela cruz do Calvário, nós fomos tidos como adoção, como Paulo nos revela lá em Romanos 8, Gálatas 4 e Efésios 1. É a mesma história. Então a história de Esther simbolizou, tem a simbologia da minha vida e da sua vida após Jesus. Assim como Esther, que não perdeu tempo, ela trocou as suas vestes para se apresentar diante do rei. E é isso que nós não podemos perder tempo. Nós temos que estar de vestes celestiais para estarmos diante do nosso rei. É só com vestes celestiais, essas vestes de linho branco que a Bíblia nos retrata, e a gente falou isso hoje lá na sala da intercessão, do segredo de interceder, como orar. Nós falamos isso, que são os atos de justiça dos santos. Toda vez que você vê na Bíblia falar sobre vestes de linho fino, vai tratar dos atos de justiça dos santos, como está lá em Apocalipse. Então que a minha vida e a sua vida seja como Esther, de consagração, de santidade e de intercessão. A vida cristã, o cristão, ele foi chamado para interceder, ele foi chamado para levar as boas novas, como missionária Ângela ali, naquela terra onde a gente já pisou, ali em São Gonçalo do Gougueia, onde está sendo levantado aquela igreja. Essa mulher, ela pega o carro e entra em lugar que, só com muita coragem, que muito homem não faz. É porque entendeu que a vida cristã é uma vida de intercessão. É uma vida de levar o evangelho ao outro. É uma vida de clamar pelo outro. Porque foi isso que Jesus fez. Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. E até hoje está à destra do Pai a interceder por nós. Então que a minha vida e a sua vida seja cada dia mais levada a isso. Porque se nós estamos aqui, é porque as nossas vestes foram trocadas. Alguém intercedeu por nós. Alguém nos colocou diante desse Rei Jesus.
Pode ter certeza. No mínimo alguém te convidou. No mínimo alguém te falou de Jesus. No mínimo você ouviu alguma pregação. Mas foi porque alguém anunciou esse rei para você. O pecado. Mas isso exige mudança. E mudança é uma situação, como o pastor falou sobre a vida de Esther. Ela era de um jeito, mas terminou de outro. Só que essa mudança exige sair de um lugar para o outro. Tem um caminho, tem uma caminhada. Essa mudança é de um tempo para o outro. Não é quando a gente quer, não é como a gente quer, mas é como Ele determinou. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo é, esse Deus todo-poderoso, que nos oferece, que veio e nos ofereceu a salvação, pela graça, que nós não merecíamos, para que hoje nós tivéssemos esse ajudador, esse consolador. É esse Jesus, é esse Rei dos Reis, como a Bíblia diz, porque o pecado corrompeu a criação, o pecado entrou e mudou uma história ali, corrompendo a criação. Satanás entrou e danificou a criação de Deus. Mas teve Jesus Cristo. Esse veio para transformar e nos reposicionar ao plano original de Deus. Não tem plano B para Deus. O plano é original, o plano é vida eterna com Ele. E assim vai acontecer. Porque nós tivemos que veio e se entregou naquela cruz. Às vezes nós não temos essa dimensão. E até mesmo temos a mente limitada para isso. Entender isso. Nós nos sacrificamos pelos nossos. Mas talvez a gente não se sacrifique por aquele que não conhecemos. Por aquele que não merece. E muitas das vezes até pegamos esse trono, esse Rei dos Reis, sentado no trono, e dizemos: sai aqui agora um pedaço que eu vou sentar nesse trono e somos juízes. Nós falamos isso lá na sala também hoje. Quantas das vezes nós não temos falhado com a justiça e exercido o juízo? Se nós não vigiar, se nós não tivermos atento, nós entramos com julgamento do que com a misericórdia. Nós clamamos por juízo do que por justiça. Diante de tantas situações que acontecem hoje, e muitas das vezes nós clamamos por isso. Só que da escravidão ao reino, porque é isso, nós éramos escravos do pecado, mas pelo advento de Jesus, nós somos posicionados para viver um reino eterno com Ele. Para Ele vir, nós nos encontrarmos com Ele e reinarmos com Ele. Assim como a adotada Esther foi transformada em rainha e reinou com o rei, nós também. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vai justamente dizer isso, que nós iremos nos encontrar com Ele. Nós viremos reinar com Ele. Agora, como está a minha vida? Eu me coloco em primeiro lugar. E a sua vida para esse encontro. Como estamos vivendo para viver esse plano de Deus? A nossa história foi mudada para quê? Temos trocado o gostar de Jesus, é bom, nós gostamos de estar aqui, nós gostamos de ser falado de Jesus, nós trocamos gostar por amar a Jesus,
por sacrifícios por Jesus, por entrega a Jesus. Temos vivido com temor para Jesus? Como está a nossa vida de temor a Deus? Muito temos ouvido falar dos princípios de Deus. Muito temos ouvido falar dos seus propósitos, das suas promessas, da sua aliança. Mas como está o nosso temor em viver isso? Porque se tem uma coisa que revela o quanto nós amamos, é o quanto nós o tememos. Quanto nós não queremos entristecer o coração dele. Quanto nós vivemos para agradar a ele. Quanto que nós temos nos prostrado, nos rendido para agradar a ele. Temos gerado frutos de santidade. É que eu quero agora puxar aqui. A gente vai começar agora. Temos gerado frutos de santidade. Como que está a minha vida e a sua vida em gerar esses frutos de santidade? Nós temos nos santificado, nós temos rejeitado as ofertas, nós temos aquilo que aconteceu lá no início, onde o pecado entrou e aniquilou o relacionamento com Deus ali, de Adão e Eva na criação, cortou aquele relacionamento. Nós temos cedido, nós temos ouvido vozes que quer nos tirar desse plano original de Deus. Nós temos nos vestidos com essas vestes celestiais, esses atos de justiça. Isso é para nós refletirmos. Se cair uma pena aqui, vai escutar. Temos nos colocado no altar. A nossa vida tem sido de tirar cinzas do altar. Nós temos tirado cinza ou só temos colocado lenha? Muitas das vezes, nós nos preocupamos em colocar lenha, queremos ver o fogo, e o fogo vem com a lenha no altar, como é lá em Levítico, mostra uma atribuição de sacerdote. Mas, e a cinza? Aquilo que ofusca o fogo, aquilo que esfria a brasa. Se nós deixarmos essas cinzas, aonde nós estamos no altar, a nossa vida será esfriada. E essas cinzas podem ser uma crítica. Essas cinzas podem ser o orgulho. Essas cinzas podem ser a arrogância. Essa cinza pode ser a soberba. Essa cinza pode ser um vício. Essa cinza pode ser uma pornografia. Essa cinza pode ser contendas. Maridos, se nós tratarmos mal o nosso cônjuge, nossas orações não sobem. Nossas orações não sobem. 1 Pedro. Mas eu disse para as irmãs também lá na sala hoje, né? Eu disse, mas também tem o lado das irmãs também. Né? Porque aí as irmãs já ficaram aplaudindo. Tem o lado das irmãs. Então que nós não deixemos essa cinza esfriar. Porque aqui está grande maioria já conhece meu testemunho. Por ter deixado essas coisinhas encrostar, por ter deixado essa cinza no altar, por ter deixado essa brasa esfriar, essa brasa foi jogada fora do altar, do braseiro, por 14 anos. Nós temos aí alguns irmãos que vão descer as águas. Disse as águas, eu e Sandra, nós ainda éramos namorados, né amor? Foi um dia desse. Namorada todo dia.
Mas foi um dia desse, nós descemos as águas, nós ainda éramos namorados. Ela não quer que eu fale a quantidade de anos, porque ela disse deduzem a idade dela. Mas foi um dia desse. E ali estava aceso essa chama, esse fogo, de falar da palavra. Que quem me conhece até hoje aqui sabe o quanto que eu gosto de estar ali a anunciar, de levar aquele que está renegado, aquele que está colocado do lado. Eu gosto de estar ali junto. Isso, Ronald, imagina 3 anos, depois de passar 60 dias em cima de uma cama, sem ser tirado para nada, depois de um acidente bêbado, em cima de uma moto, acordei num poste. Então esse amor era tão grande, porque eu encontrei esse Jesus, que aquela tristeza, aquela angústia de perder a perna, e agora eu tinha uma palavra de esperança, que alguém me apresentou esse rei, que alguém me colocou diante desse rei. Isso borbulhava, isso era aceso dentro de mim, mas por não ter me preocupado, tido esse cuidado, até mesmo de não ter sido ensinado, por isso nós não seremos aqui cobrados. Nós temos falado, este altar aqui não será cobrado de não ensinar, porque nós temos falado das nossas falhas. Nós não somos super crentes, super homens, não. Nós somos homens falíveis, para que você não venha se decepcionar com uma falha minha. Estava pouco agora aqui durante o louvor. Amor, me abençoa. Amor, me perdoa. Me abençoa. Sabe por quê? Porque é esse temor que tem que estar vivo no meu coração, no seu coração. É esse temor do Senhor chegar a falar. Porque Satanás, ele vem acusar. Satanás, ele vem aproveitar qualquer oportunidade para te tirar desse plano original que falamos aqui. Vida eterna, e vida eterna com Deus. Porque vida eterna vai ter de qualquer jeito. Agora o destino é diferente. Lembra ali quando Abraão chega ali, Lázaro e o rico e Lázaro. Ele diz assim: avisa lá os meus parentes para eles não virem aqui, ali no Sheol, onde só tem ranger de dentes, choro, lágrimas, enxofre, fogo. Vida eterna nós teremos de qualquer jeito. Deus nos criou para a eternidade, agora nos criou para a eternidade com Ele. E nós falamos aqui no Café com Deus, porque tudo vem dele, tudo por ele e tudo para ele. Do início ao fim, tem um na nossa vida. Do início ao fim, tem um que se preocupa conosco, que nos quer ver sempre a gente de volta a esse plano original, de vida eterna com Ele. E quando nos encontramos com Deus, e aqui é onde está, talvez, faltando o temor da igreja, porque quer se encontrar com Deus, quer se encontrar com Jesus, quer ver o manifestar do Espírito Santo de qualquer jeito. Nós não podemos estar de qualquer jeito, porque Ele nos deu uma ordenança. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Ele, né, Jesus. Então Ele diz isso: sede santos, porque eu sou santo. Então quando nós nos encontramos com Deus, é para morrer algo em nós. Nós queremos as bênçãos do Senhor? Queremos e temos. As bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que creem, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que buscam, daqueles que o temem e daqueles que o amam. A bênção corre atrás. Só que muitas das vezes nós estamos preocupados mais com a bênção.
do que com o abençoador. Quando nós nos encontramos com esse Deus, quando nós nos encontramos com Jesus, pode ter certeza, é porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua pessoa, Ele quer mudar a sua forma de ser. Foi assim com Jacó. Jacó encontrou Deus e não saiu andando mais do mesmo jeito. Ele quer tirar algo, Ele quer colocar uma marca dele, Ele quer mostrar que aquele encontro foi diferente. Por isso nós não podemos desmerecer essa vida com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, esse secreto com o Senhor. Que a minha vida e a sua vida seja justamente de querer esse secreto com o Senhor. Se nós tivermos esse temor, nós vamos estar sempre atentos a esse Salmo 139, 23 e 24. Esse Salmo 123, 139, ele vai dizer: sonda-me. Ele se preocupa: sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele se preocupa em querer passar um raio-x celestial para que haja esse relacionamento mais e mais com o Senhor. E eu entendo que aqui o salmista, ele não estava em público, ele estava no secreto. Só que muitas das vezes nós queremos encontrar o Senhor, queremos essa vida com o Senhor no público. E o Senhor te chama para o secreto. O Senhor te chama para o íntimo. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e Ele te vê em secreto. Talvez às vezes a gente esteja se sentindo mal, e quando eu me afastei esses 14 anos, hoje é diferente, talvez chegar e dizer: eu estou mal, está doendo, meu coração está sangrando. Às vezes nós podemos enfrentar o dia mal, a tempestade vem para todos. A tempestade vem antes de você chegar a Canaã, a tempestade vem antes de você chegar a outra margem. Chegaram para aqueles discípulos, chegou para aqueles discípulos. Qual é a diferença? Como eu estou com Jesus, como está a minha fé, de dizer: acalma-te, tempestade, acalma-te, tempestade. Eu tenho um que pode sobre ti, tenho um sobre a minha vida que pode sobre ti. Nós temos exercido essa fé, nós temos exercido esse poder, nós temos intensamente no secreto esse Senhor. É momento de nós irmos para o secreto com Ele. É momento de nós estarmos com Ele. Chega lá: Senhor, eu vim aqui, eu não tenho nada mais vai me interessar, só agora eu e o Senhor. Talvez nem falar, mas você gemer, chorar, escutar, e Ele vai ouvir as tuas orações, porque aquele que habita em nós, aquele o ajudador, o consolador que Ele foi para que Ele viesse, agora Ele vai levar esse nosso coração ao trono da graça. Apocalipse 5:8 diz que o Senhor manda anjos com salvas a recolher as orações dos santos e a levar ao trono da graça, e tudo que chega ao trono da graça não deixa de ter resposta. Vai ter resposta. Vai ter resposta à tua súplica, vai ter resposta à tua oração, desde que nós estejamos no secreto com Ele. Desde que nós estejamos: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Talvez você não tenha o dom de falar em línguas, para você chegar e ficar ali com Ele, falando em línguas, edificando a si mesmo, dizendo: Senhor, nada mais me importa. Uma vez, ainda era lá no outro apartamento, quando a gente morava, 2:30 da manhã, eu me ajoelhei naquela sala. Eu sempre me ajoelhava na sala e disse: Senhor, hoje eu não quero nada, não quero te pedir nada. Hoje eu só quero te adorar. Hoje eu só quero te adorar, Senhor. E ali eu me deitei no chão,
E assim como que abriu aquela luz ali no meio da sala, é porque quando você vai para o secreto e simplesmente se oferece a Ele, você vai ter o manifestar dEle, e o manifestar dEle traz respostas, o manifestar dEle traz mudança de situações. Eu sei que talvez você quisesse a palavra de sair daqui voando, mas hoje eu estou aqui, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma direção de Deus, de instigar a igreja do Senhor a uma vida de temor, a uma vida de reverência, a uma vida de amor a Ele. Não sei você, mas quantas vezes oramos por obrigação? Quantas vezes oramos só para pedir? A gente falou lá na sala hoje, as partes que compõem a nossa oração. Mas só que a última parte, a súplica, nós temos usado 90% da nossa oração para apresentar as súplicas, os pedidos, as necessidades, as dificuldades. E não é errado, porque o apóstolo Paulo, ele diz: apresentai vossas súplicas diante do Senhor. Mas essa é a chave que tem que ser mudada na igreja, porque para nós chegarmos à parte da súplica, nós passamos pela adoração, nós passamos pelo arrependimento, nós passamos pela consagração, a gratidão, graças ao Senhor, para chegar à súplica. Quantas das vezes não temos agradecido ao Senhor pelo amanhecer, pela noite, pelo dia, pela casa, pela família, pelos nossos filhos? Quantas das vezes nós, talvez alguns aqui, a gente conhece a história de alguns, esteja vendo mais o problema que o filho está passando, do que a graça que ele já tem te dado. Quando encontramos Deus, ouvimos a Deus, morre algo dentro de nós, tem que morrer. Esse velho homem tem que morrer. Essa vontade de pecar tem que morrer. Essa vontade de não querer se santificar tem que morrer. Porque Deus vai nos trazer a isso, Deus vai nos impulsionar a isso e vai nos ajudar a isso. Desde que a gente coloque-se à disposição. Desde que a gente tenha coragem de chegar para Ele, se prostrar e quebrar o vidro de alabastro. Você tem quebrado o vidro de alabastro, o seu vidro de alabastro diante do Senhor? Como está a sua oração de adoração ao Senhor? Deixar isso só para a igreja pensar. Talvez as lutas, muitas das vezes, nos tira a alegria, e também compartilhei um pouco lá na sala isso hoje. Mas nós precisamos de ajuda, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos sustentam, pessoas que nos reposicionam. Porque se tem uma coisa que Jesus fez, foi reposicionar para o plano original de Deus. Nós precisamos de amigos, de líderes também que nos reposicionam para seguir esse plano original de Deus. Vamos tocar aqui, que o tempo não para. Talvez as lutas tenham tirado essa alegria, mas lá no Salmo 51:12, que é um momento que também tem que constar da nossa oração. 51:12, talvez você esteja num momento até de tristeza da alma. Não estamos imunes a isso. Mas, Senhor, renova esta alegria da salvação em mim. Foi isso que o salmista orou. Senhor, renova esta alegria da salvação em mim. Porque se nós nos alegrarmos na alegria da salvação, nós vamos, essa nuvem escura vai sair, essa tempestade vai parar, essa dificuldade vai passar, esse desânimo vai sumir.
É essa vontade, esta alegria pela salvação, por esse trono eterno, por esse Rei eterno, por esse Rei dos Reis, é que vai justamente levar a minha vida e a sua vida a termos esse encontro com Ele. Por quê? Porque vamos ter a alegria da salvação. Mas é tempo de mudança. Essa vida eterna com Ele, ser remanescente, depende da resposta que nós damos a essa salvação pela graça. Qual a resposta que nós temos dado a esse plano da salvação? Qual a resposta que nós temos dado a isso que nos foi oferecido pela graça? Como nós temos com a nossa vida respondido a isto? Como nós temos nos colocado diante do Senhor, oferecendo todo o nosso coração, todas as nossas vontades? Ou temos dado acesso só até algum ponto? Ele veio como um cordeiro para nos salvar. Hoje, Ele é o intercessor, à destra do Pai, pela minha vida e pela sua vida. Mas Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como juiz. E o julgamento vai ser conforme a palavra dEle. Como nós temos obedecido essa palavra? Como nós temos tratado essa palavra? Será que a gente lê e só acha bonito aqui um cordeiro, um que veio, um que se entregou, um que tem a voz de muitas águas, parece soar bonito aos nossos ouvidos? Não, mas é para mostrar que Ele tem todo o poder. Ele vai abrir o livro. Ele é o único que pode abrir o livro. E vai linha por linha. Porque Ele veio para salvar. Nos deu a oportunidade. Ele até hoje intercede por nós. Aquele que quiser, tem a intercessão dele junto ao Pai. Aquele que se render terá a intercessão dele. Será sustentado por ele junto ao Pai. Mas aquele que não quiser vai ter um encontro com esse juiz. Temos um novo céu e uma nova terra. Isaías 65, 17, Apocalipse 21. Diz que novos céus e nova terra. Onde não há tristeza, nem morte, nem doença. Lá não tem isso. Esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida. É nós não sermos afetados por isso. Ainda que chegue, vai ter que sair, vai ter que ir embora, porque é uma promessa dele, que esse novo céu e a nova terra está à nossa disposição. Mas a inconstância espiritual, que não é muito presente na igreja hoje, né? Amém, olha, muito bem, amém. Mas infelizmente, ela é muito presente. Altos e baixos. Que um que vos fala, já falei. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos, se nós não cultivarmos isso, como o nosso amado João, o diácono João, nos deu 3 aulas ali, cultivar a mente de Cristo em nós, não deixar essa mente ser renovada, nós vamos passar por esse altos e baixos. Elias fez fogo cair, mas de repente estava dentro da caverna. E quantas das vezes nós não temos ido para a caverna sem Deus mandar?
Essa inconstância espiritual é que Satanás mais tem usado hoje para no meio da igreja. Ele não quer mais a gente fora da igreja. Não, ele só vai deixar a cinza ofuscar o fogo que há em ti. Só vai dizer, não, não precisa não, isso aí, o pastor está falando isso aí? Não, isso aí não tem nada a ver não. Essa semana nós estamos nos deparando aí com tanta coisa, e nós falamos lá na sala, o que Satanás ele está influenciando pelo quê? Pela cultura, né? Você vê aí música, você vê filme, você vê várias coisas aí pela cultura, pela educação, e agora por leis. Não é de hoje, foi editado decretos, quando a trombeta soar, quem não se dobrar, não é de hoje. E muitas das vezes nós deixamos esse fogo apagar, porque estamos vendo, ouvindo, deixando entrar na nossa vida, coisa que não faz parte do plano original de Deus. Ele quer relacionamento. Deus quer, na minha vida e na sua vida, relacionamento com Ele. Só se nós não cultivarmos esse secreto, é que eu parei para buscar aqui um raciocínio. Nós não temos tirado as sandálias. Não temos tirado as sandálias para se achegar diante do Senhor. Eu falei outro dia aqui que Deus ele nos atrai por sinais, mas Ele quer um relacionamento. Ele não nos quer simplesmente nos atrair, Ele quer se relacionar, é o plano original dEle. Então eu e você que somos atraídos, mas Ele diz, tira as sandálias, porque aqui é lugar santo. Não venha de qualquer jeito, a minha presença é lugar santo, meu caráter é santo, a minha vida é santa. E aí nós queremos a vida de Cristo em nós, sermos meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós queremos viver isso, mas não queremos obedecer. Sede santo, que eu sou santo. Talvez se você tivesse uma pedra aí, talvez já jogasse em mim, né? Mas a pastora Renata pregou sobre isso aqui. Não é posição, é posicionamento, né, pastora? Que te leva a esse relacionamento, a essa intimidade, a esse poder de Deus. Porque se você ver lá em Atos 7, você vai ver a história de Estevão. Os sacerdotes ali não ouviam a Deus. Quem tinha posição, quem tinha status não ouvia a Deus. Mas aquele homem chegou a ver esse céu aberto, esse fio de prata, que ia até o trono da graça, e viu um sentado no grande trono branco. E é isso que a minha vida e a sua vida, nós temos que ser como Estevão. Estevão que quando chegou disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, sendo imagem e semelhança de Deus, sendo Cristo em pessoa, porque Cristo tinha dito na cruz, perdoa, ele não sabe o que fazem. Mas não, nós queremos a unção, nós queremos o poder, nós queremos a graça, mas nós não queremos, nós queremos os resultados, mas não queremos os deveres. É isso que Deus pede num relacionamento de coração puro. Ele entregou o seu Espírito para que nós tivéssemos acesso a esse Espírito. Ele nos quer um relacionamento de boa consciência e fé não fingida. E não está nas minhas palavras não.
1 Timóteo 1:6. Fé não fingida. Pastor, eu falei lá na sala, eu dei meu exemplo. Você quer ver? No secreto, como está a nossa vida no secreto? A nossa fé no secreto. Mas como está a nossa vida, a nossa fé aqui em público? Manda uma pessoa ir orar no secreto. Vê a vida de... Eu não vejo, mas tem um que vê. Vê a vida de oração dela no secreto. Nós queremos muito mais o público do que o secreto. No público tinha pão, multiplicação de pães, multiplicação de peixes. No público tinha dinheiro na boca do peixe. Mas por quê? Porque ele tinha uma vida em secreto com o Pai. Onde está o mestre? Está orando. Onde está o mestre? Está no monte orando. Onde está o mestre? Foi levado ao deserto. Como nós temos orado pela nossa casa. E aqui ó, tá o espelho aqui na minha frente, né? Não ia levar nem minhas filhas na igreja. E crente. Uns abençoados aí, não estão aqui hoje, é que levavam, traziam. Temos que nos preocupar com isso. Como nós estamos sendo esse exemplo em casa. Nossos filhos têm nos visto de joelho. Pegar uma coisa bem simples, que vê, é palpável. Nossos filhos têm nos visto de joelho, ou só na mesa, para agradecer pelo alimento, ou talvez nem na mesa. Nossos filhos têm nos visto, pai, quer comer isso? Não. Mas por quê, pai? Estou em consagração. Nossos filhos têm nos visto tirar um dia, pelo menos um dia de jejum, pelo nosso casamento, por eles, pela vida deles. Pelo menos um dia na semana. Esse dia é consagrado pela minha casa. Vamos seguir. Um relacionamento de volta ao altar, que não acontece pelo ministério, pela religião. Esse encontro no secreto, essa vida no altar, esta restauração de altar, não vai acontecer porque eu sou pastor. Não vai acontecer porque eu sou evangélico. Essa vida no altar, essa vida de restauração de altar, só vai acontecer quando nós nos rendermos a tocar o coração de Deus no nosso secreto. Queremos ser a imagem e semelhança de Cristo. Vivemos tempos que é necessário de posicionamento ao invés de posição. É tempo de restaurar coração. É tempo de restaurar altar. Atrair o fogo de Deus. De viver santidade ao Senhor. É tempo de não termos medo de se expor. Nós passamos 40 horas aqui de jejum. Nós entramos, já por algumas vezes, nós entramos às 15 horas de sexta e saímos às 7 horas da manhã de domingo.
E aqui a gente colocou algumas pessoas, né, que estão aqui com a gente foi colocando para orar, mas eu chegava na pessoa, e aí, quer orar? A pessoa não. É direito dela, ela quer o secreto. Já tinha outros que não, quero sim, eu vou orar. Não teve medo de se expor, não teve medo de rasgar as suas vestes, colocar pano de saco, colocar a cara no pó. Momento de consagração é momento justamente de nos rendermos ao Senhor, de tirarmos máscara, de tirarmos aquilo que está atrapalhando. Tem sujeiras que encrostam na nossa vida espiritual. Tem sujeira que, se a gente não estiver batalhando, ela quer nos parar. A acusação vem. Mas vamos lá, aqui para a gente findar. É tempo de restaurar altar. Elias, lá em 1 Reis 18, 30 e 31, Elias restaurou o altar. Ele pegou aquelas 12 pedras e restaurou aquele altar. Ele estava ali, texto que nós conhecemos, ele estava ali contendendo contra o espírito de Baal. Ele restaura o altar, e quando você vê o texto, ele pegou ali as 12 pedras que compunham aquele altar, e 12 pedras estavam remetendo lá, quando na passagem do Jordão, passou o rio a seco, e eles pegaram ali 12 pedras e fizeram um memorial. Não deixe o memorial de Deus, não deixe as referências de Deus, não deixe as veredas que Deus deixou aqui não estar presente na nossa vida. Nós temos pegado essa palavra e trazido para a nossa vida, construindo altar segundo edificado pela palavra. Não fazer de vivências uma doutrina. A doutrina é essa. A doutrina é a palavra de Deus. A doutrina é essa, que, como terminei aqui, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas e tudo que nela há. Nós temos adorado esse Deus. Aqui, quando nós vemos restaurar, se relacionar com o Espírito Santo, a noiva lá em Apocalipse 22, 7, diz: a noiva vem, aquele que tem sede, vem, aquele que quer, venha, e vai ter água da vida. Apocalipse 22, 7, projeta aí, por favor. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. Próximo. E aqui é onde muitas das vezes nós já vamos adorando, e aqui o próprio anjo diz: não, eu sou conservo teu, eu sou conservo teu. A adoração é ao Senhor, a adoração é com o Senhor. A mesa está preparada. Quando nós vemos aqui, o pastor já pregou sobre isso, 1 Samuel, capítulo 16, 11 e 13. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Vai ter mesa. A mesa está posta. Há remanescentes. Ninguém se assenta à mesa enquanto os remanescentes não chegarem. Esse remanescente é aquele que teme ao Senhor. Esse remanescente é aquele que busca ao Senhor. Esse remanescente é aquele que ama ao Senhor. Esse remanescente é aquele que deseja ao Senhor. Esse remanescente é aquele que acredita. Tessalonicenses 4, 16, 17. Se você tem vivo essa promessa, se você deseja essa promessa, se você quer essa promessa, fica de pé.
Nós éramos escravos, mas Jesus veio e nos transformou. Transformou a nossa história de escravidão e nos ofereceu a porta, lá em João 10, a porta, o caminho para virmos a reinar com Ele. Os remanescentes, onde estão os remanescentes? Onde estão os remanescentes? Há remanescentes. Quem ama o Senhor, quem teme ao Senhor, quem tem colocado sua vida no altar, quem tem tirado as cinzas. Há remanescentes. Há remanescentes que ouvirão essa trombeta. Há remanescentes que subirão com Ele. Há remanescentes aqui. Porque é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que eu e você, aleluias, aleluias, glória a Deus. Caio e Andressa, glória a Deus. Deus abençoe. Há remanescentes. Quanta vez esse jovem louvou aqui, há remanescentes. Há aqueles que não se dobram, há aqueles que não pararão de orar, há aqueles que irão para a janela 3 vezes ao dia, diante da Jerusalém celestial. Assim como Daniel, no capítulo 10, ali quando ele se santificou, quando ele se consagrou, o ministério dele foi outro. Daniel teve visão, Daniel teve revelação, e Daniel foi salvação para o povo. É isso que nós queremos para a nossa vida, a não nos entregar, a não ceder a essa sedução do mundo. O mundo tem nos seduzido, o mundo ele quer nos atrair, ele quer nos esfriar, ele quer nos apartar de Deus. Mas eu tenho certeza que nós que estamos aqui, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda. Eu tenho certeza que mesmo que esse sentimento venha, nós vamos dizer: sai de ré, Satanás. Sai de ré, Satanás, passa para trás. Por quê? Porque nós cremos nesse encontro, nós cremos na salvação, nós cremos e por isso nos rendemos a Ele. Feche seus olhos. Não se preocupa. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo de se expor a esse que pode mudar a sua vida, mudar a tua história. Não tenha medo de se expor, Esther. Não teve medo de se expor ao Rei. Nós também não temos medo de se expor a este Rei dos Reis, a este sentado no grande trono branco, a este que está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a este que deu o corpo pelo nosso corpo, a este que despertou o sangue para nos purificar. É dele, por ele e para ele a nossa vida. Nele fomos criados, vivemos para Ele e iremos para Ele. Creia. Abra sua boca aí. Faça esse momento secreto do Senhor. Faça o seu momento secreto do Senhor. Você não está em público, Ele está te vendo em secreto. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Santo, Santo, Oh. Deus Todo-Poderoso, Sim, Deus. que reina e há de vir. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Quebra esse alabastro. Quebra esse alabastro. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Aqui no nosso meio, não se preocupa com religião. Tem alguém que nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus? Eu nunca fiz essa oração entregando a minha vida, o meu coração a Jesus. Tem alguém que quer fazer um sinal? A gente quer orar com você, a gente quer te abraçar. Tem alguém? Levanta a mão. Quem? Tem alguém que já andou, mas não tirou a cinza do altar, esfriou, se afastou, era ativo na casa do Senhor, se afastou, mas hoje eu quero retornar, eu quero retornar ao braço do Pai. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, você quer vir até aqui? Você não quiser vir, eu vou aí. Vem aqui, porque eu sei, quando nós nos afastamos, o tanto que essas pernas pesam para chegar aqui. Eu sei disso. Eu sei que vozes tentam enganar, mas nós temos um que está com o braço aberto. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Oh, glória a Deus pela sua vida, que não quer encontrar Ele como juiz, mas quer viver com Ele como intercessor. Oh Deus, cuida dela, Senhor. Toma ela pelas mãos. Sim, Deus. Talvez as cinzas, Pai, tenha... Posso pegar na sua mão? Se precisar, pode olhar para esses rostos aqui, ó. Pode procurar, viu? Estamos aqui para sustentar, viu? Senhor Deus e Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, te agradecemos, Pai. Sim, Deus, porque o Senhor, Pai, nos desperta, Pai, a um relacionamento íntimo contigo, a um relacionamento no secreto contigo, Pai. Sim, Deus, de temor, de amor, de paixão, de santidade, Pai, ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a esse relacionamento mais profundo contigo. Eu te agradeço e te louvo e te exalto, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, diga palavras de amor a Ele, palavras de gratidão a Ele. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. É a Ti, é a Ti, é a Ti. Deus é bom, e que a graça, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esse que nos foi nos dado, esse que veio para nos ajudar, esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa semana. Tenha um secreto com o Senhor.